Olá, tudo bem com vocês? Bom, eu espero que sim. Olha só, comentar sobre o caráter do avanço, né, das forças russas a oeste de Advíivka, a razão pela qual a Rússia está conquistando tantas cidades, também a razão pela qual a Rússia não consegue conquistar cidades maiores e mais importantes e mais estratégicas como Chasiv-Yar e outras cidades, né? Por que isso não está necessariamente acontecendo neste momento? Isto vai contra ou vai estar em favor dos avanços russos, né? Da qualidade dos avanços russos, né? Não conquistar hoje uma cidade como Chasiv-Yar com mais facilidade, isso depõe contra a qualidade desse avanço da Rússia no campo de batalha ou não? O que quer dizer? Qual é a estratégia utilizada hoje pelos russos para a tentativa de conquistar cidades como Chasiv-Yar e outras, né? E este vídeo também é para falar sobre a intensificação dos combates numa outra cidade muito importante, mas muito importante mesmo, neste momento para a Ucrânia e também para a Rússia. E não se trata de confrontos no Oblast de Donbass, é um confronto muito acirrado que está acontecendo no Oblast de Kharkov, né? E este embate pode ser extremamente decisivo para os avanços das tropas russas sobre este Oblast de Kharkov, que certamente, eu digo para vocês, certamente, não era um dos objetivos da Rússia quando começou a operação militar especial. O grande objetivo, como todo mundo sabe, era a libertação de Donbass, né? A conquista de oblastes como Zaporizhia e também Kherson, acontecendo em virtude da intensificação da luta em outras frentes ali pela Ucrânia, a tentativa da Ucrânia, inclusive, de gerar danos para a Rússia a partir dos avanços pelo sul, né, de Donetsk e assim por diante, né? Não era, evidentemente, um objetivo russo conquistar o Oblast de Kharkov. Este objetivo pode perfeitamente estar a mudar, né? Em outros momentos, já falei para vocês aqui neste canal, né, que as conquistas da Rússia sobre a Ucrânia e os avanços da Rússia sobre outros oblastes da Ucrânia, tudo isso depende muito do caráter do desgaste da Ucrânia neste combate. A Rússia, neste momento, pesa muito bem a sua força, né, e está contando com uma intensificação, né, dos danos causados à Ucrânia, o desgaste causado à Ucrânia e também à OTAN, algo que, por certo, a gente tem percebido que está a acontecer em várias frentes de batalha hoje na Ucrânia. De fato, a Rússia está conseguindo desgastar ferozmente a OTAN, as suas armas, está gerando muitas crises entre os seus aliados, né? Hoje temos Alemanha e França com problemas, né? Hoje temos o Reino Unido, que pode também ter a qualquer momento um aumento, né, da tensão contra a Alemanha, em virtude até mesmo daquele áudio vazado, né, em que os militares alemães falavam do ataque à ponte da Crimeia, mas denunciavam inclusive a presença e as ações dos britânicos em vários outros atentados ao território russo, né? Então há um problema hoje, assim, cada vez maior, né, na OTAN, e inclusive problemas dentre os seus aliados, né? Então a Rússia está conseguindo gerar não somente no campo de batalha um desgaste para o seu inimigo, como também tem gerado esse desgaste fora do campo de batalha, né? Na economia dos países europeus e nas relações que uns têm com os outros neste momento, né? Então essa prática, né, de tentar desgastar está funcionando, na verdade, né? Bom, isso vai ao encontro de uma outra questão, né? A prática de desgaste da Ucrânia vinha também do fato de que a Rússia desejava um avanço mais seguro, né? E um avanço sólido, ou seja, no lugar de eu tentar conquistar tudo ao mesmo tempo, intensificar as ações para conquistar a Oblast, por exemplo, de Kherson na sua totalidade, importa muito que eu vá com calma, né? Vá devagar, né? E vá desgastando as forças ucranianas. Quando nos frontes, né, à frente das linhas de defesa defendidas pela Rússia, né, na verdade, linhas de defesa defendidas pela Ucrânia, né, quando essas linhas forem desgastadas, então a gente avança para tentar controlar esses territórios, né? Então você percebe aí que por trás da tentativa de gerar um desgaste, né, há também uma intenção, né, de proteger os seus efetivos, né, de não ter grandes perdas no campo de batalha, e ao mesmo tempo atacar na boa e atacar quando for muito difícil para a Ucrânia conseguir gerar um contra-ataque que a faça retomar os territórios conquistados pela Rússia, né? Então a gente via até há pouco tempo que a Rússia estava conquistando territórios muito devagar e esses territórios conquistados praticamente já não voltavam mais para a Ucrânia. Então o caráter da conquista estava gerando justamente isso, né?
uma recuperação total e definitiva de territórios da Ucrânia que não voltariam mais para a Rússia. A partir da conquista de Avdiivka, a gente vê um pouco de mudança nesse cenário, né? A gente percebe que, por um lado, a Rússia tem intensificado bastante as ações, né, em algumas cidades. Isto vai um pouco contra aquele tipo de avanço que era bastante sustentado, né, em que a Rússia conquistava cidades, conquistava território de forma definitiva. Então, neste sentido, a gente vê algo um pouco diferente gritando hoje no campo de batalha, ali nas frentes ali do Donbás. Além disso, há outra questão também que passa pela maneira como a Rússia, para outras cidades, né, ela visualiza a possibilidade de conquista, né? Então, em relação a algumas cidades, você continua a intensificar bastante as ações. Em relação a outras cidades muito mais importantes, a percepção é de que o avanço continua a ser, precisa continuar a ser um avanço muito na boa, né? É uma conquista devagar, e essa conquista dessas cidades maiores, elas passam por uma estratégia diferente dessa estratégia de intensificar as ações nos povoados menores. Vamos tentar entender tudo que eu estou falando aqui. Eu quero destacar com vocês a possível conquista de uma cidade que pode ser determinante para a Rússia avançar sobre o Oblast de Kharkov, tá? Então vamos lá. Bom, recentemente as forças, praticamente no dia de hoje, né, hoje pela manhã, né, o Igor Kimakovsky, né, que é um conselheiro conselheiro-chefe da República Popular de Donetsk, né, ele disse que as formações armadas ucranianas, né, aspas para eles, né, as formações armadas da Ucrânia, né, ucraniana, enviaram várias unidades, reservas, né, para Berdyansk, enquanto tentavam manter a linha de defesa por lá, né. Essas são as palavras do Kimakovsky, né. Entretanto, acrescentou o conselheiro-chefe da República Popular de Donetsk, né, entretanto, as tropas ucranianas sofreram pesadas baixas perto deste setor da linha de combate, né, fechando aspas para o Igor Kimakovsky, né. O que significa isso? Isso significa algo muito importante. A Ucrânia está tentando retomar essas pequenas cidades conquistadas, né? É isso. O caráter dos avanços russos, vamos lá. O caráter, né? Qual é o caráter? Qual é a qualidade, né? Qual é o caráter desse avanço da Rússia, né? E aí, nesse sentido, eu tento explicar um pouco tudo que eu já disse aqui no começo desse vídeo, né? Várias cidades foram conquistadas, né, nas áreas a oeste de Avdiivka depois da queda dessa cidade-fortaleza. Muito do que está acontecendo hoje na Ucrânia foi em virtude da derrota ucraniana na cidade-fortaleza de Avdiivka. E falava o quão seria importante para a Rússia tomar aquela cidade que hoje, inclusive, se configura como fortaleza, até mesmo para que as tropas russas se protejam dos ataques ucranianos. Então, a Ucrânia trabalhou durante 10 anos para entregar uma cidade para os russos, e os russos a utilizam hoje para se defenderem dos ucranianos, né? Em várias dessas cidades, né, conquistadas a oeste de Avdiivka, né, as forças ucranianas estabeleceram movimentos de retomada, né, com envio de tropas adicionais, como aconteceu em Berdyansk, né. Em teoria, gente, vejam, em teoria, né, a Ucrânia não deveria enviar essas tropas de apoio às cidades já conquistadas totalmente pela Rússia, né, não deveria. Além disso, né, deveria se bater em retirada das cidades que parcialmente hoje já têm o controle pela Rússia, como por exemplo a cidade de Novomihailovka. Essa cidade está quase que totalmente conquistada pela Rússia, mas ainda é uma conquista parcial, ainda não é total, e não é total em virtude do envio de tropas. Várias tropas foram enviadas para essa cidade para que a Rússia não a tome por completo, né? Esse movimento da Ucrânia de mandar essas tropas está acontecendo em várias frentes. O fato é que aquilo que vemos nos frontes, né, a oeste de Avdiivka, é um movimento quase teatral, né, um movimento quase de teatro mesmo, né, de abandono, né, e retorno. Esse movimento de abandono e retorno, protagonizado pelas forças ucranianas, né, é algo que a gente tem visto claramente, e em alguns momentos o desespero diante do fogo de artilharia russa, da forte artilharia russa, faz com que as tropas até deixem, né, algumas de suas posições sem um combate mais direto às tropas russas, né. Em outros momentos, né, vemos os fujões, né, que deixam essas cidades aí às vezes até sem luta, né. Em outros momentos, portanto, a gente tem se deparado com os fujões se unindo com tropas, com novos efetivos que chegam para o apoio, né, e a partir daí tentando reconstruir as linhas de defesa, as linhas de combate nas cidades já conquistadas pela Rússia, né. Então, duas questões aí a observar neste caso que são bastante interessantes. Primeiro, em pouco tempo, todas essas cidades aí, gente, todas essas cidades e fortificações a oeste de Avdiivka serão tomadas pela Rússia, todas elas, né.
é o que a gente percebe hoje no teatro de operações. O segundo ponto interessante a destacar é que, em teoria, o melhor para a Ucrânia seria entregar esses territórios, recuar suas tropas, né, e gerar fortificações mais efetivas, bem mais na parte ocidental de Donetsk, né? Então veja, não é fácil construir uma fortificação, não é algo que se faz de um dia para a noite. A Ucrânia está tentando reconstruir linhas defensivas imediatamente ali à frente de grandes cidades e também tentando intensificar as ações em cidades já parcialmente conquistadas pela Rússia ou totalmente conquistadas pela Rússia, né? Enquanto isso está perdendo muito tempo, deveria recuar, entregar esses territórios, né, e se fortificar um pouco mais ali na retaguarda. Então, assim, seria um mínimo a se fazer. Provavelmente o outro general, que era o comandante em chefe das Forças Armadas da Ucrânia, né, o Vladimir Zaluzhny, adotaria essa prática, né, que evidentemente que o Syrskyi não vai adotar, né. Quanto às táticas russas, né, vemos tanto os movimentos de ataques frontais, né, e intensos, como também os movimentos de cerco. Isto é muito importante, né. Os movimentos frontais, né, intensos, são contra os menores povoados, né. Movimentos frontais são contra as cidades, os movimentos movimento de cerco, na verdade, são contra as cidades mais importantes, como foi o caso de Avdiivka e como ocorre neste momento diante do cerco de Chasiv Yar, né? Mas por que a Ucrânia parece completamente assim desordenada, né? E de fato está desordenada, né? Com esses movimentos aparentemente sem sentido após a perda de Avdiivka. Porque a Ucrânia está manifestando esses movimentos estranhos, esquisitos, desesperados, né? Que mostram uma perda de controle completo ali das suas próprias ações. Por que a Ucrânia está fazendo isso? Pelo mesmo motivo que as forças ucranianas estão lutando ferozmente, gente, de maneira brutal, para manter o controle da cidade de Kupiansk. É isso mesmo. Do que eu estou falando? Estou falando de planície, eu estou falando de campos de cereais, eu estou falando de ausência de fortificações que não existem, né? Essas fortificações não existem. A oeste de Donetsk, a Ucrânia não imaginava que a Rússia conseguiria romper, por exemplo, com a cidade-fortaleza de Marika e também de Avdiivka. Houve um investimento brutal, financeiro, enfim, de inteligência nessas duas cidades em especial, em outras também, mas nessas duas cidades, e elas caíram. Não há grandes fortificações a oeste, nessa parte ocidental ali, da República Popular de Donetsk, né? Então a Rússia, ela pode marchar, né, muito livremente por essa planície, né, e praticamente tomar em algum momento o Donbass. Já falei, por exemplo, da tentativa russa de chegar a Pokrovsk, que é outra grande cidade na qual a Rússia tem mantido também pouco a pouco está construindo, na verdade, um cerco, né? Então é muito interessante a gente observar este ponto aqui, né? A Ucrânia está muito preocupada com o avanço russo sobre a planície de Donetsk após a perda de Avdiivka, né? Então está enviando muitas tropas, em virtude disso que a Ucrânia está enviando tropas que não deveriam para essas pequenas cidades na tentativa de retomá-las ou de não perdê-las totalmente para a Rússia, né? Por quê? Porque a Ucrânia teme justamente que o avanço russo sobre a planície de Donetsk, né, seja intenso, muito representativo nas próximas semanas ou meses, né, e a Rússia possa conquistar definitivamente o Oblast de Donetsk, né. Então essa é a grande razão pela qual a Ucrânia está enviando essas tropas na tentativa de retomar pequenas cidades, inclusive algumas que já estão praticamente retomadas, né, a coisa não está acontecendo. Rabotny, por exemplo, que é uma cidade que há muito tempo a Rússia chegou a tomar 2/3 da cidade, hoje tem ferozes combates no entorno de Rabotny. O mesmo ocorre hoje em Kupiansk. Kupiansk, vale lembrar, né, é uma cidade que fica no Oblast de Kharkov. A Rússia já tem uma pequena parte do Oblast de Kharkov que foi conquistado, né? A Ucrânia enviou muitas tropas. O melhor hoje das suas tropas está no fronte de Kupiansk. Por quê? Porque a Ucrânia teme perder Kupiansk para a Rússia. Por quê? Porque ao contrário de Donetsk, né, que inclusive até possui
algumas cidades um pouco mais elevadas, é uma grande planície, mas no meio delas temos algumas cidades ali, alguns povoados que têm uma elevação até significativa, e essa elevação permite, por exemplo, que a Ucrânia consiga gerar a resistência aos russos. Isso não acontece no Oblast de Kharkov. Não acontece. Kharkov é uma grande planície, gente. Eu já falei para vocês que dentro, a Ucrânia é, na verdade, um celeiro agrícola, né? É um celeiro de grãos. Dentro desse celeiro agrícola, que é a Ucrânia, né? O Oblast de Kharkov é muito mais do que... É o que mais representa isso, né? É uma vastíssima planície, né? Com campos de cereais, né? E sem nenhuma fortificação. Então veja, até em virtude, como eu não tenho fortificação mais natural, e as fortificações que foram construídas estão caindo, então o que eu posso fazer? Eu tenho que enviar um número excessivo de tropas para gerar essas fortificações, né? Para gerar esses combates, impedir o avanço do inimigo. Nos lembremos que quando a Ucrânia perde Mariupol, né, houve ali um envio gigantesco de tropas para aqueles combates. Por quê? Porque não havia fortificações naquele oblast, né? Naquele oblast de Zaporígia. Não havia, naquela parte sul do oblast de Zaporígia, não havia fortificações, então a Ucrânia precisou enviar um efetivo gigantesco de milhares e milhares de soldados para Mariupol, que caiu depois para as tropas russas, né? Então a Ucrânia hoje está enviando o melhor do que tem para essas frentes aí de Kupiansk e também outras frentes como Rabot, né, e outras. Para quê? Porque não pode perder essa cidade. No caso de Kupiansk, se cair Kupiansk, a Rússia não tem motivo nenhum para não avançar sobre o Oblast, né, chegando até mesmo a cidade capital, no caso de Kharkov, que é a capital do Oblast de Kharkov. Se a Rússia conseguir superar Kupiansk, deverá avançar rumo à capital deste Oblast. Ao mesmo tempo, tropas russas ao norte, que estão na cidade de Belgorod, deverão fazer um movimento também de duplo ataque, se juntando às tropas que subirão a partir de Kupiansk. Então é muito provável que a Rússia, sim, a partir daí, contando já, lembra do desgaste, a política de desgaste, contando com esse profundo desgaste da Ucrânia, possa sim fazer tentativas para a conquista deste Oblast de Kharkov, que era, volto a dizer, algo que não estava nos planos russos quando se iniciou a Operação Militar Especial em 2022. Tá bom, gente? É isso.